Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a sua, minha, nossa Manipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso. Aquele programete que em 30 minutos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, consegue fazer com que você fique mais sabido e mais sabida sobre algum conteúdo histórico. Eu sou Pablo Magalhães e estão aqui comigo os meus amigos de sempre, o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Tô com muitas leituras aqui, viu? Está com muitas leituras, Kleber Roberto? Quais são as novidades que você tem aí no Soviete da Vila Eduardo? A gente tá lendo muita coisa aqui, muita coisa boa e umas coisas que até surpreendem, porque tem muita gente que torce o nariz assim, romance histórico, não sei o que, mas nós temos aqui um livro que recebemos da editora Contexto, uma editora parceira aqui do Historiante, que é o livro O Filósofo, a Enfermeira e o Trapaceiro, que é um romance histórico de Max Velati. E esse vai se basear no período, olha só, do Brasil Império. E é um romance que tem aquela trama policial, aquela trama assim mais que faz a pessoa pensar assim, algo mais investigativo. E é um livro muito bom, que surpreende para pessoas aí que muitas vezes, romance histórico, torce o nariz e tal, mas vai se surpreender. É um excelente livro, enviado aqui pela editora parceira, editora Contexto, que tá com muita coisa boa aí de lançamentos. Massa demais. E lá do Maranhão, ela, né, essa mulher que está lutando na trincheira da educação pública no nordeste do país. Senhora Joyce Oliveira. Uhô, 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 meu novilho brasileiro que a natureza criou. Eu começando aqui com a toada do Boi de Pindaré, que Maranhense está feliz porque o São João já começou. Falando falando do ponto equatorial, São Luís do Maranhão. Arrasou. Pra quem não tá familiarizado com o tema, a gente falou sobre esse assunto num podcast secreto que saiu semana passada, inclusive, né? A gente mencionou o Boi de Pindaré, né? Sim, né? E aí você que quer saber o que é que a gente conversa no podcast secreto, você pode ter acesso lá no Aurelo por apenas R$2, né? Você vai saber o que é o boi, o que é o Boi de Pindaré, conhecer um pouco da cultura do Nordeste, né? Foi o que a gente falou. Isso aí. Bom, dona Joyce, hoje a gente vai falar sobre o rádio, né? A história do rádio, a era de ouro do rádio. Me diga aí uma coisa, se a gente pudesse dar uma resumida aí em 3 pontos principais que todo mundo deveria saber sobre esse assunto. Quais seriam? A gente tem que entender que a era do rádio, ela não é homogênea, né, nos espaços. E aí entender quais são os períodos históricos desses territórios que a gente está falando que o rádio tem influência e entender de que maneira, né, o rádio influencia hoje ou como ele influenciava antigamente, né, e qual é o impacto da televisão em relação ao domínio do rádio, né, foi que mudou. É isso aí, então sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Aurelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Aurelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Aurelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. O rádio é uma invenção maravilhosa, né? Essa invenção permitiu que a gente conseguisse se comunicar a longas distâncias. Um sonho para os seres humanos, para a humanidade ali até o século XIX, né?
Até então a comunicação ela era feita por diversos outros mecanismos, mas não um que fosse tão rápido e tão efetivo e que alcançasse distâncias tão longas, né? E aí onde a gente tem a invenção do rádio, que surgiu a partir de uma série de outras tecnologias, por exemplo, a telegrafia sem fio e a radiocomunicação. Essas duas coisas juntas, de certo modo, contribuíram para o surgimento do rádio, enquanto uma ferramenta de comunicação de massa. Então, pela primeira vez aí a gente vai romper a barreira da comunicação e chegar em distâncias muito longas, né? Existe uma controvérsia sobre a invenção do rádio, que é uma coisa que até hoje divide pessoas no mundo inteiro, né? Em alguns pontos, como o Brasil, né? Vamos começar com o nosso país, existe a ideia de que o padre Landel de Moura, lá nos anos de 1893 e 1894, teria sido o inventor do rádio, né? Por ele ter feito as primeiras transmissões de telegrafia sem fio. Inclusive, ele é considerado um dos vários pais do rádio, e nesse caso especificamente o pai brasileiro do rádio, ou o pai do rádio brasileiro, seja lá como você quiser definir isso, né? E sim, ele foi o pioneiro das transmissões de voz humana sem fio em nosso país, com certeza, né? Utilizando transmissões de sinais através da telegrafia por rádio. Inclusive no Brasil tem um movimento chamado Movimento Landel de Moura, que é engajado na luta pelo reconhecimento do padre Landel como o inventor, de fato, pioneiro do rádio. Mas existe uma versão que diz que quem inventou o rádio teria sido o italiano Guglielmo Marconi, tendo feito a primeira transmissão no Canal da Mancha em 1899. Inclusive, né, foi o indivíduo que primeiro conseguiu dar explicação prática sobre experimentos que tinham acontecido alguns anos antes por Heinrich Hertz. Heinrich Hertz fez estudos sobre a utilização das ondas das frequências de rádio, e isso serviu como base para o Marconi utilizar essas ondas para transmitir uma mensagem, né? Segundo Marconi, em 1895, ele já teria feito a primeira experiência na casa de campo do pai dele, e fez com que impulsos elétricos conseguissem levar a mensagem adiante. Outro cara muito mais conhecido é o Nikola Tesla. Ele teria realizado estudos e patenteado antes de qualquer outra pessoa essa questão da transmissão à distância de mensagens utilizando impulsos elétricos e também necessariamente as ondas de rádio, né? Em 1943, a Suprema Corte norte-americana considerou Tesla como inventor do rádio. Já no Canadá, o Reginald Aubrey Fessenden é reconhecido como o precursor do rádio e da transmissão de mensagens através de voz humana sem utilização de fios. Isso teria acontecido na véspera do Natal de 1906. Então, assim, são vários pais, vamos dizer assim, da invenção do rádio que se tem registro, que se tem notícia. Eles teriam sido aí, então, os precursores da utilização desse meio de comunicação que se tornaria muito, mas muito conhecido e utilizado no mundo inteiro. E aí, né, a gente tem que entender como que isso acontece na nossa situação, né? Pensar no Brasil e pensar que o Brasil ele é muito grande hoje e ele era muito maior antigamente. Então, o rádio ele tem esse papel importante de conseguir conectar regiões que são distantes, né, por conta do alcance da onda, né, dessa rádio. E aí a nossa primeira experiência, sim, né, foi na década de 20, né, em 22, que se aponta a primeira transmissão de rádio, né, feita no Brasil, que foi com Epitácio Pessoa. E aí, justamente foi em 22, por quê? Porque era uma homenagem em relação, né, ao centenário da independência. E aí, nesse contexto aqui, 80 receptores eles foram importados, né, para cá. E aí tem que ter noção que, nesses primeiros anos do rádio, década de 20, não era popularizado. O rádio ele não era um objeto popular, como a gente geralmente tem em mente, né? Essa popularização do rádio ela é mais uma questão mais da década de 30. E aí a nossa primeira rádio foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que hoje nós conhecemos como Rádio MEC. Foi fundada em 1923. E aí, o papel importante do Getúlio Vargas na história do Brasil, a gente sabe que ele centraliza, ele tem um papel de centralizador, e ele usa a rádio, né, como um desses meios de centralização, né,
do poder. E aí, em 32, por exemplo, ele vai autorizar a publicidade em rádio. Ele vai criar um modo de se comunicar com as pessoas, que foi em 35, que é com um programa chamado A Voz do Brasil, que até hoje funciona. E aí, em 36, foi criada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era uma rádio de referência. E aí, quando você queria uma informação que era em cadeia, né, ou uma informação que viesse com uma maior precisão, geralmente, por exemplo, aqui em São Luís, né, a gente entrava em cadeia com a Rádio, né, Nacional, que ela tinha esse papel de passar essas informações, que eram informações como se fossem informações principais, né, informações que eram informações nacionais. E aí, ao longo das décadas, você tem um crescimento do número de rádios no Brasil, só que a partir da década de 70, né, você vai começar a ter um decréscimo dos ouvintes, né, em relação à rádio. Só para citar a questão de números, né, no início dos anos 30, haviam 19 emissoras, em 37 já eram 63 e em 45 eram 111, né? Esses dados são da dissertação do Luiz André de Oliveira, que foi defendida na FGV. Só que aí, a partir, né, principalmente da década de 70, onde você tem o início da popularização da televisão, o rádio, né, ele vai começar a perder os seus ouvintes, vai começar a perder, né, o seu espaço. E aí o rádio hoje no Brasil, ele possui um papel importante, que é o quê? Né? De conectar as pessoas aos locais que elas vivem, né? Mesmo que a gente tenha a internet ela não consegue dar conta da dimensão, que é a dimensão local. E aí as rádios, elas têm esse papel, né, de conectar as pessoas com os territórios, que são os territórios que elas vivem. E a rádio não é só uma questão apenas do noticiário. O rádio, ele tem muitas outras funções, do entretenimento, da educação. Nesse lado, por exemplo, do entretenimento, sempre vem em mente a questão das radionovelas, que eram, digamos, o carro-chefe do entretenimento dos brasileiros antes da popularização da televisão. E essa popularização das radionovelas, elas vão ter esse boom, esse crescimento, logicamente após e durante o governo Vargas, porque durante o governo Vargas tem também a popularização do rádio, já que para a pessoa ter um aparelho de rádio em casa, antes, ali no início do século XX, a pessoa tinha que pagar uma taxa de instalação do rádio, mas com Vargas ele dá, como já comentado aqui, o direito de publicidade das rádios, e em compensação ele retira essa taxa de instalação. Ou seja, temos um boom, uma popularização dos rádios. E a radionovela seria uma forma de entretenimento muito popular dos brasileiros. Lembrando que estamos falando de um país em que havia uma taxa de analfabetismo muito grande, ou seja, o lazer para essa população muitas vezes não seria um livro, não seria um jornal escrito, impresso, seria algo que eles pudessem ouvir. E aí estava as radionovelas. E aqui, como a gente utilizou um artigo de Lia Calabre, que foi publicado pelo site metodista.br, através da revista Comunicação e Sociedade, ela comenta aqui que com essa popularização temos, por exemplo, a radionovela O Direito de Nascer, que é sempre uma das principais menções quando se fala das radionovelas. E as radionovelas, elas tinham uma, digamos, extensão de capítulos que não era algo tão fixo. Tinha radionovelas que tinham extensão maior, de até anos. Já outras, e em sua maioria, tinha poucos capítulos, ou seja, terminava em poucos meses. Em 2 meses ela já tinha seu encerramento. E essas radionovelas, elas tinham uma atração publicitária que era voltado para um público feminino. Devido tanto a essa popularização,
a popularização perante esse público, e essa carga publicitária era voltada principalmente para produtos de higiene e produtos voltados para o lar, ou seja, a gente já vê essa conotação diretamente com a questão feminina. Mas a rádio não era somente essa questão do entretenimento, era também a questão educacional, e aí tem a inserção de programas educacionais, e isso também vai ocorrendo na década de 1940. A gente pode comentar aqui, por exemplo, que já é outro artigo, o rádio, a Serviço da Educação Brasileira, uma história de 9 décadas, que fala, por exemplo, que em 1947 o sistema Senac-Sesc lançou em São Paulo um programa com o nome de outro programa também, que já era transmitido nos rádios, que era a Universidade no Ar, que tem o objetivo de atingir a classe operária do interior. Lembrando novamente que nesse período havia um analfabetismo muito grande na sociedade. E isso, segundo aqui a citação, os professores liam as lições ao microfone e os alunos reunidos em núcleos de recepção ouviam uma aula e depois debatiam sobre assuntos sob orientação de um professor assistente. E isso aí não é um caso único de educação. Durante a ditadura militar, houve outro programa, isso ali lá na década de 1970, que era o projeto Minerva, que era também se utilizar de rádios para tentar ter um alcance maior para as pessoas estudarem. E a gente só lembrando o seguinte, que essa questão educacional nos rádios não era algo somente do século passado. Agora, se a gente recordar, durante a pandemia, em vários cidades do interior que tinham problemas com a distribuição de internet, recorreram à rádio para transmitir as matérias educacionais, principalmente do ensino fundamental e médio, isso ali durante o período da pandemia, da quarentena, utilizando a rádio, já que a internet não tinha o alcance para todos. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, tem podcast secreto. Ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo, para quem for, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. O rádio é poder, na verdade, Além de comunicação e educação e tudo mais, rádio é poder, até porque ele trabalha com o poder da voz. E Joyce fez um prelúdio sobre esse assunto quando mencionou Vargas, a utilização que Getúlio Vargas fez da rádio no Brasil para se comunicar com os seus... para se comunicar com os brasileiros, Parte da mística em torno de Vargas enquanto pai dos pobres tem a ver com o fato de ele conseguir se comunicar diretamente com as pessoas através das ondas do rádio. Inclusive, salvo engano, a Voz do Brasil é desse período, foi criada pelo Getúlio Vargas. Se vocês souberem de alguma informação que confirme ou não confirme, falem aí, viu? Podem se manifestar. Esse movimento também foi feito fora do país, Nos anos 30, o Roosevelt já fazia isso nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos passaram pela quebra da Bolsa de Nova York, aquela coisa da falência, empresários
empresários indo à bancarrota, trabalhadores indo para a Rua da Amargura, o colapso total da economia não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, a queda do presidente Hoover, né, que vai perder o posto para o Roosevelt, que vai chegar com a ideia de uma nova proposta econômica, de recuperação, de preocupação com os direitos trabalhistas e por aí vai, enfim. E ele vai eleger o rádio como uma forma intimista de conversar com o norte-americano. A ideia dele é que essa rede nacional de rádio, quando ele falava, ela servisse como uma espécie de conversa ao lado da lareira com o eleitor norte-americano. E isso fez com que o rádio passasse a representar uma espécie de canal de comunicação muito, como é que eu posso dizer, prático para aqueles que detêm o poder, né? É através do rádio que Roosevelt vai conseguir mobilizar a sua base eleitoral, vai conseguir mobilizar os norte-americanos e vai conseguir realmente governar através das ondas radiofônicas, né? Então, entre 1933 e 1935, inclusive, vão ser 40 transmissões radiofônicas formais e informais que o Roosevelt vai fazer, com audiência que chegava aí a 30% dos ouvintes em todo o país, que é uma coisa fenomenal para o período, né? Então, ele vai se utilizar desse processo, inclusive popularizando a saudação democrata do período, que era meus queridos amigos. Ele falava isso em suas transmissões. O rádio ele vai se popularizar cada vez mais e vai ser o espaço para a realização daquilo que a gente vai conhecer como um dos maiores experimentos radiofônicos da história, que foi a transmissão da famosa Guerra dos Mundos pelo Orson Welles. Rapidinho, Pablo comentou, né? Era realmente com Vargas, e tinha outro nome, era Programa Nacional, que foi de 35 a 1938, depois virou Hora do Brasil, de 38 a 62, e depois Brasília, 19 horas, a voz do Brasil, mas foi com Vargas mesmo. E aí, só para complementar essa discussão, né, do poder que o rádio tem, né, tem a ver justamente com os conglomerados de mídia que dominam o rádio, né, políticos que possuem rádios. E na contrapartida disso, a importância das rádios comunitárias, que tem esse papel, né, de falar para as pessoas de certos locais, já que as rádios comunitárias, elas não têm um alcance, que é um alcance muito grande, né? Aqui em São Luís a gente tem um caso que é a Rádio Bacanga, né? Existe há muito tempo, existe acho que há 20 anos. E as rádios comunitárias, elas têm um papel, né, de falar sobre as questões que afetam essas populações, fazer mobilização social e discutir sobre o papel social, né, que a mídia tem, de apresentar questões que são questões mesmo, que afetam as pessoas e afetam as pessoas de um lugar. Não é à toa que a legislação, né, para a instalação de rádios comunitárias, ela é extremamente... Ela tem um papel, em certo sentido, de dificultar, né, a legalidade das rádios, porque, né, quando não há legalidade, são consideradas rádios piratas e elas podem ser lacradas, né, pela Anatel. E aí a rádio comunitária, ela tem esse papel de fazer essa discussão, que é essa discussão mais próxima dos sujeitos, né, seja em espaços que, como, por exemplo, da Rádio Bacanga, né, na capital, mas as rádios comunitárias que existem nos interiores e que mobilizam aquelas populações em relação às discussões que vão de nível local a nível nacional. E aí, dentro de todo esse bojo da importância das rádios, como já lembrado aí por Pablo, temos aquela transmissão que foi um ponto assim de demonstrar o potencial do rádio, que foi aquela transmissão da Guerra dos Mundos, né, em 1938, naquele momento em que estava tendo o boom, o aumento dos aparelhos de rádio, popularização do radioteatro, também conhecido como radionovela, e tem uma transmissão de um livro, que é um livro que tem esse mesmo nome, que é o livro A Guerra dos Mundos, que é de Herbert George Wells, e esse livro retrata exatamente uma invasão extraterrestre contra o mundo, contra o planeta Terra. E essa transmissão, ela tem alguns detalhes que são bem interessantes, porque ela seria uma transmissão que seria feita como uma
uma rádio, não seria uma radionovela, seria como uma transmissão jornalística, com todos os efeitos sonoros, com toda aquela pegada como se fosse um noticiário. Só que, antes do início dessa transmissão, teve um aviso, que era uma peça fictícia, baseada no livro, e que fazia parte de uma radionovela. Isso na introdução. Só que muita gente, a maioria das pessoas não pegaram essa introdução, porque ela começa logo era no início, o pessoal já começou a sintonizar na rádio aqui na CBS, já estava passando e já começou a transmissão, já com, digamos, o planeta Terra sendo destruído pela invasão, com toda aquela transmissão e o trabalho também, trabalho espetacular de Orson Welles, que literalmente fez com que essa transmissão se tornasse tão histórica e que causasse o motivo principal para ela entrar para a história, que foi um pânico generalizado. Milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas realmente acreditaram que o planeta estava sendo invadido. Os telefones da rádio ficaram sobrecarregados, foi um caos. E isso aí entrou para a história porque demonstrou o poder, o potencial do rádio. Um potencial que permaneceu por décadas. E é tanto que não é um caso exclusivo dos Estados Unidos, digamos, um pânico generalizado na população devido à transmissão exatamente de Guerra dos Mundos. Houve no Brasil também uma situação que foi bem, digamos, igual, peculiar, similar ao que ocorreu nos Estados Unidos, e foi lá na terra da nossa querida Joyce, lá em São Luís, não foi, Joyce? Pois é, e essa foi uma história que eu conheci ano passado, não vou mentir, porque aqui no Maranhão a gente não fala muito sobre o Maranhão republicano, né? A gente fala até Sarney, depois de Sarney não tem muitas coisas, né? Não tem muitos estudos sobre isso. E aí isso tem a ver com a minha tese, que eu tô estudando meio que história do rádio, né? Aí, como é a história, né? Aqui, em outubro de 71, a Radiodifusora fez uma transmissão, que foi a transmissão da Guerra dos Mundos adaptada para a nossa realidade. E aí isso foi num sábado, né? Essa transmissão, ela foi pensada, algumas pessoas dizem, e tem um estudo sobre isso, que é do professor Francisco Gonçalves da Conceição, que algumas pessoas falam que tinha a ver, que as pessoas queriam mostrar que o rádio ele era preponderante, dentro desse momento você tem a instalação da televisão, mas também essa transmissão ela foi feita no sentido de também comemorar o aniversário da rádio, né? E aí a difusora queria mostrar que as pessoas conectavam, né, estavam conectadas no seu programa. Havia uma disputa, que era uma disputa das rádios, e aí essa transmissão ocorreu num sábado de manhã, né, que geralmente todo mundo estava em casa. E São Luís ainda era uma cidade que era muito, né, pequena. A gente vive meio que na periferia, né? Nós somos longe de tudo aqui. E nesse tempo nós éramos mais longe, né? E a cidade ela era muito circunscrita a certos espaços. E geralmente ou você estava na rua trabalhando, ou você estava em casa fazendo serviços de casa, né? Então essa transmissão foi durante a manhã, depois do Parada do Raiol, que era um programa de música que era muito famoso e que entrou essa transmissão. Então, assim, todo mundo estava ligado e causou um alvoroço, assim, na cidade, que foi fantástico. E aí tem a história que o povo conta, né? Porque aí você vai ter o resultado desse processo. Por exemplo, a Guerra dos Mundos do Orson Welles vai ter repercussão. Muita gente vai falar sobre o assunto. E aqui tem algumas falas no trabalho da Andréa da Paixão Ferreira, na invenção do rádio, importante instrumento do contexto de disseminação da informação e do entretenimento. Ela compila aqui algumas das falas coletadas, obviamente, na bibliografia sobre a Guerra dos Mundos do Orson Welles, né? Tem falas aqui, por exemplo, do Joseph Handley, que diz que o seguinte: caímos de joelhos e toda a família rezou. O Mr. Jocelyn diz o seguinte: quando o locutor disse abandonem a cidade, agarrei o meu filho nos braços e
precipitei-me pela escada abaixo. A Ark Burbank, ela diz o seguinte: o locutor foi asfixiado por ação dos gases, a estação calou-se, procuramos sintonizar outra emissora, mas em vão. Enchemos o depósito do carro e preparamos-nos para fugir o mais depressa possível. Sylvia Holmes, de Newark, diz que fugiu pra rua e dizia que, enquanto as pessoas diziam que ela tentasse se tranquilizar, e ela respondia dizendo o seguinte: então não sabe que New Jersey foi destruída pelos alemães? Eu ouvi na rádio. Mr. Delaney falou o seguinte, lá em Nova York, que ele segurava um crucifixo e olhava pela janela à espera de ver cair meteoros. Isso tudo aqui são pessoas tendo reações à transmissão de Guerra dos Mundos nos anos 30, né, quando ela aconteceu. Em São Luís também tem os efeitos disso, né? E aí é parte do livro Outubro de 71, Memórias Fantásticas da Guerra dos Mundos, de Francisco Gonçalves da Conceição. Justamente. Que tem o trecho aqui que fala as pessoas dizendo o seguinte, né? Deixa eu só explicar assim pra eles, né? Porque aqui em São Luís você pode sair voando, né? Ou você sai por mar, ou você sai por terra, que é o Campo de Perize. E aí a narrativa era sobre a invasão de São Luís a partir do Campo de Perize, que tem umas antenas enormes de transmissão de energia, né? Então as pessoas se desesperaram porque não tinham por onde sair. Você não podia sair por terra porque os marcianos estavam invadindo pelo Campo de Perize. Então eu trabalho na zona metropolitana da cidade. Todas as vezes que eu passo pelo Campo de Perize, eu fico imaginando essa situação, né? E aí, as pessoas se desesperaram porque ouviram a transmissão. Teve gente... E aí, todo mundo foi morrer em casa. Essa que é a ideia. E as pessoas apelaram muito para a questão da religiosidade, né? De achar que o mundo ia acabar. Foi mais ou menos assim. Pois é, e aí tem algumas falas aqui que são trazidas também no livro. O Alberto Silva, de 60 anos, que era comerciante, relatou o seguinte: a gente ficava esperando informações mais concretas, era complicado, teve gente que pensou em sair da cidade. O José Ribamar Lima, aposentado hoje com 71 anos, disse o seguinte: a minha família estava desesperada, mas quando disseram que era uma brincadeira, tivemos uma sensação de alívio e revolta contra a rádio, né? A ódio e amor a essa rádio marota que fez essa brincadeira safada. Deu até militares, né? Sim. Pois é. E aí essa história é muito legal, porque o comandante do exército estava no churrasco, e aí ligaram para ele, né, e dizer o que estava acontecendo, e ele veio de Pinheiro, que é uma cidade da Baixada, e quando ele chegou foi que ele descobriu, né, que não era nada disso, e mandou fechar a rádio. Mas termina aí, Kleber. Mas é tanto que deu até Força Aérea no artigo que a gente viu, a gente leu aqui, a Força Aérea sobrevoou a cidade. Ou seja, realmente isso aí demonstrava o poder do rádio. E até hoje eu acho que ocorre essas condições assim de histeria coletiva por algumas situações. Eu lembro bastante, eu recordei bastante dessa situação que eu já tinha lido há algum tempo, de São Luís e também de Guerra dos Mundos, de Orson Welles, quando começou a sair uns áudios de WhatsApp dizendo que tem mais ou menos uns 2 anos que ia ter uma grande greve de caminhoneiros e que não ia deixar passar nada, gasolina, comida, nada. E aí uns colegas ligaram para minha esposa, mandaram mensagem dizendo que já era para começar a estocar comida. Começa a estocar comida tal, que vai ter uma grande greve, não sei o que. Gente, o que é isso? Histeria coletiva já? Aí eu até brinquei com ela, falando de Guerra dos Mundos, do poder do rádio. Atualmente a gente sabe que tem muitos mais meios de comunicação devido à popularização da internet. Mas eu acho que o risco ainda de vermos casos de histeria coletiva assim, de uma cidade, alguma coisa, devido ou a uma notícia que saia, por exemplo, nas redes sociais, eu acho que ainda é bem grande. Ok, meus amigos, chegamos à reta final da nossa gravação. Além dos trabalhos que a gente já mencionou, vocês querem amarrar mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes? Eu queria deixar, né, a dica do livro do professor Francisco Gonçalves, Outubro de 71, que é muito legal, é uma leitura bacana.
e também dos trabalhos do Ed Wilson, né, que ele é professor da UFMA, aqui do curso de comunicação, e ele fala sobre as rádios comunitárias, né, a importância delas aqui no Maranhão, que tem o Vozes do Anjo, né, do alto-falante Abacanga FM e rádio comunitárias do Maranhão, né, para vocês entenderem por que ocorreu Guerra dos Mundos, você tem que entender o poder, né, do rádio aqui no estado. A única coisa que eu tenho para dizer aqui, que as referências de Joyce já foram excelentes, que Nikola Tesla, gente, não tem nada a ver com a Tesla de Elon Musk, viu? Ele só roubou o nome do cara. Tem absolutamente nada a ver. Tanto que o Nikola Tesla morreu na miséria, pobre. E esse outro aí, bilionário, é um safado. Ok, então é isso. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais.